Nós vamos, então, dar continuidade aqui à nossa série de estudos que nós iniciamos na quarta passada com o reverendo Jusceli, que tem como título, desta nova série de estudo, O Mal que Habita em Mim. Então, ele trouxe aqui, na semana passada, ele trouxe para nós a temática em má companhia, ou seja, o pecado como uma companhia ruim que nos acompanha durante a nossa vida, enquanto nós peregrinamos por esta terra. E falar de pecado, num contexto em que nós vivemos, nos dias de hoje, soa no ouvido de muitos como uma ofensa mesmo. Então, falar de pecado, para muitos, hoje se torna desafiador, porque a palavra pecado, ela já tem sido extinta de muitos púlpitos, de muitas igrejas hoje, no país em que nós vivemos. Então, falar sobre pecado é algo desafiador, mas é algo necessário para nós falarmos, para nós conhecermos um pouquinho mais, porque apesar de nós sermos servos de Deus, sermos cristãos, o Espírito de Deus habitar em nós, ainda há a velha natureza do homem caído, o pecado ainda, por vezes, quer tomar as rédeas da nossa vida, quer reinar sobre nós. Então, nós devemos conhecer o inimigo do nosso coração. Então, hoje, dando continuidade ao estudo que o reverendo Juscelino iniciou na semana passada, em que ele trouxe para nós aqui 4 verdades da lei do pecado, que, por vezes, também tenta guiar as nossas vidas, esse mal que é inerente na vida de todo ser humano. Hoje nós vamos falar sobre a amplitude do pecado. Então, até que ponto o pecado tem esse poder de agir sobre as nossas vidas. É importante nós sabermos isso, é importante nós sabermos qual a dimensão que o pecado pode chegar na vida de todos nós. Nós acabamos de cantar aqui nessa noite, que Deus ele é grande, que Deus ele reina sobre todas as coisas, e isso é uma verdade, que para nós é fundamental e que nós não negamos de forma alguma, mas também é bem verdade que o pecado ele tem poder sobre a vida de muitas pessoas, e como cristãos nós devemos nos atentar para que esse poder do pecado não venha tomar conta de todo o nosso ser. Então, para começar, eu gostaria de citar aqui a frase de Chesterton, que ele, falando sobre o pecado, e logo mais eu vou explicar um pouquinho essa frase, depois que nós lermos, porque se nós lermos ela assim, sem nenhum tipo de entendimento sobre o que ele está falando, fica muito vago para nós. Mas Chesterton diz o seguinte: se um rinoceronte entrasse neste restaurante agora, não se pode negar que ele teria grande poder aqui, mas eu seria o primeiro a me levantar e torná-lo ciente de que ele não tinha qualquer autoridade. Então, olhando assim, lendo uma primeira vez essa frase de Chesterton, parece até uma frase meio boba, porque se um rinoceronte, um animal tão grande como este, entrar dentro de um restaurante, é claro que ele tem um poder de fazer um estrago tremendo. Ninguém que está dentro de um restaurante tem força suficiente para poder parar um animal tão grande como um rinoceronte. E aí ele fala, eu seria o primeiro a me levantar e torná-lo ciente de que ele não tinha autoridade aqui. Parece até uma frase de efeito de alguns irmãos nossos da fé que usam algumas frases de efeito e querem determinar em certas ocasiões que eles não podem. Então, essa frase solta, ela pode causar um pouco de estranhez para nós, aos nossos ouvidos. Mas o que Chester está falando aqui, ele está se referindo ao pecado, que ele é algo que tem uma força tremenda, e que ele pode empurrar as pessoas por vários cantos. Então, a amplitude, ou seja, o pecado ele tem essa capacidade de atingir vários cantos, várias pessoas, e encurralar as pessoas em várias fases da sua vida. Mas a amplitude da lei do pecado, que é o que nós estamos tratando aqui, que é o tema que o reverendo Jusceli trouxe na semana passada,
essa lei do pecado é o rinoceronte, né? Então, o pecado ele tem uma lei que é forte, que é poderosa e que muitas das vezes ela quer dominar todo o nosso ser, né? Como eu disse aqui, quer dominar toda a nossa vida. Só que essa lei do pecado, ela, como diz Chesterton, né, que ele seria o primeiro a se levantar e a tornar o rinoceronte ciente de que ele não teria nenhuma autoridade naquele lugar, é porque o rinoceronte seria um usurpador, né? Não é um lugar comum e natural para o rinoceronte estar. Um restaurante não é um lugar de um rinoceronte estar passeando, né? Então, o pecado, ele também, a lei do pecado, ela também é um usurpador, né? Porque o que deve governar a nossa vida é a lei de Deus. Todo cristão está sob o governo de Deus, sobre a autoridade, sobre a lei de Deus que opera na vida de todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Só que essa lei do pecado, ela tenta, por vezes, nos coagir, não é? Com promessas e ameaças. Então, veja que o pecado, né, como nós lemos aqui no texto de Gênesis, ele chegou com algumas promessas para a mulher, de que se ela comesse do fruto, ela iria se tornar como Deus. Então, por vezes, o pecado ele também chega nas nossas vidas assim, com algumas promessas. Promessas que parecem boas aos nossos olhos. Mas também o pecado chega com algumas ameaças. Essa lei que tenta nos coagir, chega com essas promessas e ameaças, tenta nos coagir a obedecer essa lei. Então, o objetivo dessas promessas e dessas leis é nós obedecermos essa lei do pecado, nós fazemos a sua vontade. E essas promessas e essas ameaças, elas vêm através de bênçãos e maldições, né? Como, por exemplo, nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 27 e 28, nós temos lá o monte das bênçãos e o monte das maldições. Aqueles que desobedecessem a palavra de Deus seriam amaldiçoados, e aqueles que obedecessem a palavra de Deus seriam abençoados pelo próprio Deus. Então, assim como Deus tem suas promessas, né, e suas ameaças para aqueles que desobedecem a sua lei, o pecado também vem assim, né, com promessas para que, se nós fizermos a sua vontade, nós vamos ganhar tal vantagem sobre algumas situações, mas que também, se nós não obedecermos, nós vamos sofrer algumas ameaças. E nós vamos ver aqui durante esse estudo quais são as ameaças que o pecado costuma a colocar diante de nós, tentando nos provocar este medo, nos coagir, nos encurralar contra a parede, não é mesmo? Então, o pecado, essa lei do pecado, ele tenta trazer sobre as nossas vidas alguma retribuição, ou seja, alguma recompensa, como eu disse aqui, né, no slide anterior, algumas recompensas por nós obedecermos, né, a sua lei. E a recompensa que ele traz para nós são os prazeres, né, os prazeres que a vida nos oferece, que o pecado nos oferece por meio, né, de um sentimento, de um sentimento gostoso por algo que nós venhamos a fazer, né? Então, tem pessoas que fazem de tudo para ter essas recompensas, né? E nós vemos que há uma luta dentro de nós pelo domínio do nosso coração. E nós podemos ver isso lá em Hebreus, capítulo 11. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 11, do verso 24 ao 26. Hebreus, capítulo 11. Minha Bíblia não segura aberta de jeito nenhum. Hebreus capítulo 11, verso de número 24 a 26. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, veja que o pecado, a lei do pecado,
ofereceu a Moisés vários prazeres, né, de desfrutar das riquezas do Egito, né, da alimentação do Egito, que era muito boa, né, de alguns prazeres que o Egito oferecia, de ele poder usufruir também de uma boa escola que ele sempre teve, mas dele poder usar toda a sua retórica, toda a sua sabedoria ali dentro do Egito. Então, veja que ele abre mão disso tudo, né, desses prazeres transitórios que o autor de Hebreus coloca aqui, para poder obedecer o Senhor. Né? E ele fala que ele trocou todos esses prazeres, né, por algo que nós vamos ver no próximo slide aí, que era algo que era tratado pela lei do pecado aqui como, né, uma advertência, como do slide que nós falamos agora há pouco, né, de algo que o pecado causa estranheza na vida de Moisés. Então, essa luta pelo domínio do coração de Moisés aqui, ela causa, né, uma briga constante no coração de Moisés. E essa luta, né, esse poder do pecado, ele é persuasivo e escravizante. Né? Então, é isso que o pecado tenta fazer em nós, nos persuadir por meio de retribuições, de promessas, de prazeres que ele oferece e coloca diante de nós. Só que esses prazeres, além de ser persuasivo, ele é escravizante, né? Porque é isso que o pecado faz em nós. Ao invés do pecado libertar, né, como muitas pessoas acham que são livres, né, por estarem fazendo aquilo que elas querem, não. Elas estão sendo escravizadas pela essa lei do pecado. Só que o pecado ele traz também um castigo, ele não só oferece recompensas. Essa é a palavra aqui que eu esqueci no slide anterior. O pecado, ele também traz em si, né, alguns castigos por não obedecer esta lei. Então, dizer não à lei do pecado, né, vai trazer, então, algumas consequências. E, no caso, né, de Moisés, trouxe sofrimento. Né, e sofrimento não é sinônimo de estar em pecado ou fora da vontade de Deus, que é o que nós, muitas das vezes, ouvimos por aí. Então, se você está sofrendo, se você está passando por dificuldade, é porque você está em pecado. Não, meus irmãos, nós não cremos assim. Muitas das vezes, o sofrimento é sinônimo de que nós estamos fazendo a vontade de Deus e de que nós não estamos obedecendo à vontade do nosso coração, da lei do pecado, porque esse é o castigo que o pecado nos oferece, é sofrimento, muitas das vezes, e como diz aqui, né, o texto de Hebreus, o autor de Hebreus, que Moisés preferiu o opróbrio de Cristo, ou seja, a vergonha de Cristo. Né? Cristo, ele passou por essa vergonha de ser pendurado no madeiro. Então, Moisés trocou, né, todos os prazeres do Egito por essa vergonha do Cristo crucificado. Então, muitas das vezes, o castigo que o pecado oferece para nós, na verdade, é algo bom para nós. Né? Esse sofrimento, né, que muitas das vezes nós nos perguntamos, é possível, né, na vida de um verdadeiro cristão? Sim, meus irmãos, é possível. Né, porque esse é o castigo que o pecado muitas das vezes oferece. Então, muitas das vezes, quando nós estamos passando por uma situação, e eu já vi algumas pessoas falarem isso, né, fazerem oração desse tipo, né, Senhor, mas comigo, por que eu? Por que eu estou sofrendo? Né, muitas das vezes você está sofrendo justamente por obedecer à lei de Deus e não à lei do pecado. Né, porque este é o castigo que muitas das vezes o pecado nos oferece. É um sofrimento, mas este sofrimento ele é transitório, né? Ele não é eterno. Então, qual a nossa missão? Né? Mais uma vez aí o autor de Hebreus, agora no capítulo 12, verso de número 4. Hebreus capítulo 12, verso de número 4, diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tedes resistido até ao sangue. Então, a nossa missão é resistir contra o pecado. Então, a nossa missão aqui não é ficar flertando com o pecado, mas sim resistir. E olha que o autor de Hebreus aqui diz que nós devemos resistir até o sangue. Então, nós temos que entender que o autor de Hebreus aqui está escrevendo nesta carta
né, para um povo que estava passando por uma perseguição tremenda, né, e vários deles eram levados para as arenas e eles morriam ali como um espetáculo. Ali eles eram mortos por animais ferozes que os devoravam vivos. E só que muitos deles, né, por conta da perseguição, chegava um ponto que eles desistiam, né, de sofrerem por Cristo, de se apegarem, né, a Deus. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que eles ainda não estavam resistindo até o sangue. Então, é assim que muitas das vezes nós também nos encontramos. Muitas das vezes nós não conseguimos resistir ao ponto, né, de entregar a nossa própria vida. É aquela pergunta que eu sempre me faço, eu sei que você também se faz, né? Se chegar alguém aqui com a arma aqui dentro da igreja e dizer, ou nega agora, ou então eu te mato. E aí, será que eu ou você negaria Jesus? Ou nós resistiríamos até o sangue? Aí ficou difícil, né? Porque todo mundo quer ir para o céu, mas agora não, né? Então, resistir até o sangue traz para nós, a consequência, né, que nos traz aí da luta contra o pecado e nos coloca aí em uma labuta, né, interna, né, porque o pecado, ele é uma luta travada no nosso coração, né, não é uma luta externa. Eu não estou lutando contra o meu irmão, contra outra pessoa, eu estou lutando contra o pecado, que muitas das vezes ele faz o trabalho de Judas na nossa vida. Não é aquele amigo, né, que chega em você, que cuida de você, que fala bem de você, mas que chega num certo ponto ele te trai. Então o pecado é assim, né, ele te oferece coisas boas, te oferece coisas maravilhosas, prazeres momentâneos, mas vai chegar uma hora que ele vai te trair, ele vai te entregar, ele vai pedir o seu sangue, ele vai pedir a sua alma. Então o pecado ele é algo inerente, que faz parte da nossa natureza, né? Não é algo, né, que está fora de nós, mas que está dentro de nós, e que faz parte da minha e da sua natureza caída. Por causa do pecado de Adão, ele está dentro de mim e de você. E há, então, aqui uma necessidade de uma lei maior do que a lei do pecado. E nós vemos isso lá em Jeremias, capítulo 31. Você pode abrir aí também. Jeremias, capítulo 31. Versos de número 31 a 33. Nos diz assim: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, não mente, nem lhes imprimirei nas minhas leis, também no coração lhes inscrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, nós vemos aqui que Deus faz uma promessa para o povo de Israel que vai imprimir, escrever uma nova lei agora no coração, porque ele havia dado através de Moisés a lei em tábuas, né, e essa lei, né, só dizia respeito ao exterior. Então, qualquer lei que é nos dada por meio de papel, ela não tem a capacidade, não é, de reger o nosso coração, de governar o nosso coração. Por mais que nós obedecemos a lei do nosso país, o nosso coração ainda continua pecaminoso. Por mais que você veja uma placa de pare, você muitas das vezes não para nessa placa, né? Você passa direto. Você vê na rodovia, né, velocidade máxima, 80 por hora, mas você anda nela 100 por hora. Porque a lei te diz uma coisa, mas o seu coração diz outra. O seu coração diz que se você ir a 80, você vai demorar demais. Então, a lei que Deus promete aqui, que vai imprimir no coração do povo, né, e na mente, é uma lei que é maior do que o pecado. Porque o pecado está dentro de nós. E a lei que Deus promete, né, colocar dentro do coração do povo, é uma lei que é muito maior do que o pecado, que vai operar dentro de nós, no nosso coração. Porque se o pecado, ele trabalha dentro de nós, a lei de Deus também deve operar dentro de nós. Só que o pecado,
essa lei do pecado, ela é um inimigo que ele está infiltrado, não é, dentro de nós. É alguém que está dentro do nosso coração e ele entra, né, e se instala onde fica mais difícil de tirá-lo. É como se ele entrasse por baixo da nossa pele. Aí fica muito mais difícil de nós lutarmos contra ele. Por quê? Nosso pecado ele é um visitante inoportuno, né? E até pedir aqui licença aqui para contar, né, uma ilustração aqui deste ponto aqui com o Adael. Esses dias eu estava próximo à casa dele e aí eu mandei mensagem para ele: Adael, você está em casa? Ele falou: tô. Eu falei: tô passando aí. Aí ele falou: tá bom. Quando alguém te fala que já está chegando na sua casa, não tem como você falar não, né? Só que tem visitas que não são bem-vindas. Às vezes nós não queremos receber visita, né? Alguns visitantes são importunos, né? Então eles chegam assim, de repente. Eu sei que o Adael me recebeu de bom grado lá, né, Adael? Mas tem visitantes que muitas das vezes nós não queremos receber, né? Tem até mesmo parentes, muitas das vezes, nós não queremos receber. Não era para ser assim, ainda mais nós, como servos de Deus, como cristãos, né? Mas vamos lá para Romanos, capítulo 7, versos 17 e 20, que Paulo vai falar aí, foi o texto que o reverendo Celi tratou aqui na semana passada, mas nós vamos retornar nele aqui, agora, neste momento. Romanos, capítulo 7, versos 17 e o verso 20, diz assim: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E o verso 20 diz: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o pecado é um visitante inoportuno, que ele chega, né, a qualquer momento, e ele não chega e vai embora logo, né? Aquele tipo de visitante que ele chega e quer morar na sua casa, né? E tem aqueles visitantes que ainda quer mandar na sua casa, né? A gente acorda de manhã: uai, não tem café da manhã nessa casa não? É complicado, tem visitante que é assim, né? Então tem visita que realmente chega e ainda quer mandar. Assim é o pecado. Ele chega na nossa vida, se instala, quer morar, quer fazer residência e ainda quer mandar nas nossas vidas, né? E o pecado, ele é um inimigo que ele não tem folga, ele não descansa. Romanos, ainda capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha só, né? Então, veja que o pecado, ele não dá folga para a pessoa, não descansa. Então, eu fico observando, né? Às vezes eu faço até brincadeira com alguns irmãos aqui, de alguns que saem de férias e não vai para a igreja onde está. Eu, toda vez que saio de férias, eu vou para a igreja, porque crente não sai de férias, porque o pecado não sai de férias. O pecado não descansa, ele não dá folga para você. Ele é aquele inimigo que está o tempo todo, né, te tentando, fazendo você cair, fazendo você desobedecer à lei de Deus. O pecado não dá folga para nós, irmãos. Em terceiro lugar aí, esse inimigo infiltrado, né, ele faz um estrago facilmente na nossa vida. Voltando lá para Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso de número 1. Hebreus, capítulo 12, verso de número 1, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o autor de Hebreus aqui traz para nós que o pecado, ele é alguém, não é esse visitante inoportuno, que ele está o tempo todo nos assediando, né? E que ele tem esse poder de fazer um estrago na nossa vida muito fácil, né? Então, o pecado, esse inimigo, né, que é infiltrado e que tem esse poder de causar esse estrago, ele interpela o tempo todo, né? Ele não precisa da ajuda de ninguém. Então, por mais que a Bíblia nos fala que nós temos o nosso coração, né, o tempo todo, né, o pecado que está no nosso coração, a nossa natureza pecaminosa, nos fazendo pecar, querendo nos fazer sair dos caminhos do Senhor,
tem também Satanás e o mundo o tempo todo, só que, veja bem, né, o nosso coração é tão enganoso que ele nem precisa da ajuda do diabo e do mundo para nós cairmos da graça, para que nós pecamos contra o Senhor. Eu costumo, né, dizer que pessoas, por exemplo, que são teimosas, pessoas que têm a pressão alta, né, e come uma comida salgada demais, a comida já está salgada, ela coloca mais sal ainda na comida, né, e depois que a pressão sobe, ela vai colocar a culpa no diabo, dizendo, não, o inimigo está me tentando. Não, é você, é o seu coração, que gosta de comida salgada. É nós que gostamos do pecado, é nós que gostamos daquilo que é errado. Satanás nem precisou agir na sua vida. É assim, meus irmãos. O pecado, ele faz um estrago facilmente no nosso coração, porque ele está o tempo todo, né, de forma tenaz, o tempo todo tentando nos fazer pecar, tentando fazer nós desobedecermos a lei do Senhor, né? E como vai, então, a sua luta contra o rinoceronte, né? O rinoceronte aqui é a lei do pecado. Como nós estamos nessa luta contra a lei do pecado, que o tempo todo está, né, tentando nos fazer sair dos caminhos do Senhor? Nós precisamos, meus irmãos, conhecer o nosso inimigo. Se nós queremos vencer essa luta, é necessário nós buscarmos o conhecimento, né, da natureza do pecado. E é isso que nós estamos fazendo aqui, conhecendo o nosso inimigo, né? Não há nenhum problema em nós estudarmos aqui sobre o pecado e conhecermos mais a fundo, né, a sua raiz. Eu não estou dizendo aqui, né, não estou nem defendendo aqui que você deve praticar o pecado para que você diga, não, agora eu sei como é que acontece isso. Eu não estou dizendo para você fazer coisas erradas, para você dizer, não, agora eu conheço o meu inimigo, eu conheço o pecado. Não, então eu tenho que ir para tal e tal lugares, tais e tais lugares, para poder conhecer melhor os ambientes onde o pecado é praticado. Não. O que eu estou dizendo aqui é para que, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, nós venhamos entender a natureza do pecado e o mal que ele pode causar em nossas vidas. Né? Porque muitos de nós, às vezes, procuramos paz com o nosso inimigo. Né? Porque muitas das vezes nós estagnamos nessa luta contra o pecado. Nós cansamos de lutar contra o nosso inimigo. E aí nós levantamos bandeira branca, e fazemos paz com o nosso inimigo, ao invés de nós desviarmos, né, das suas setas, ao invés de nós nos desviarmos, né, das suas estratégias, nós simplesmente nos abraçamos com ele e fazemos paz com ele. E isso de forma arbitrária, né, não precisa ninguém nos mandar, não precisa ninguém dizer, basta o nosso coração, né, que é enganoso e que é inclinado para o mal, e aí, então, de forma obediente a essa lei do pecado, nós corremos e nos abraçamos com este pecado. Mas como, meus irmãos, viver em paz com este pecado? Como viver em paz, né, abraçado com o nosso inimigo, o nosso pior inimigo, estando em paz com o rinoceronte? 1 João capítulo 3, verso 9, vai dizer o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse pode viver pecando, esse pode viver pecando porque é nascido de Deus. Acho que faltou uma palavra aí, né? Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus, ele não pode, né, viver na prática do pecado. Se nós queremos viver em paz com Deus, nós não podemos fazer paz com o nosso inimigo. E aqui o que o João está dizendo aqui para nós, é que nós não devemos viver praticando o pecado, mas nós devemos viver lutando contra ele, e não nos abraçando com ele, não fazendo amizade com ele, mas sim fugindo dele. Porque certamente, meus irmãos, se nós vivemos, né, na prática do pecado, é porque nós não nascemos de novo, nós não nascemos de Deus, nós não temos em nosso coração a semente divina, que é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. É a regeneração, né, quando nós nascemos de novo. E a partir daí, nós passamos a viver uma vida que agrada a Deus, buscando sempre, de forma constante, agradar o nosso Senhor. Para terminar aí, só citando aí a frase do autor que dá título à nossa série, que é o Chris Landegard. Ele diz o seguinte: eu apelo a você, pelo bem da sua alma,
corra para Cristo. Somente Ele pode matar o rinoceronte que está dentro do seu coração. Então, como nós vimos aqui no começo, o rinoceronte, se ele entrar dentro de um restaurante, ele tem um poder tremendo de arrastar e matar muitas pessoas, né? Mas nós só encontramos poder para parar esse rinoceronte no poder que há em Jesus Cristo. É só no nome de Jesus. É só nele, meus irmãos, que nós vamos conseguir lutar contra o pecado. É só nele que nós vamos encontrar força para derrotarmos o nosso inimigo. Nós não temos força em nós mesmos. Não temos habilidade, nós não temos condições nenhuma de vencermos o pecado, a não ser pelo poder que há no nome de Jesus. Nós precisamos mais e mais da graça do Senhor em nossas vidas, operando e regendo a nossa vida e o nosso coração, para que nós venhamos vencer os rinocerontes que nós enfrentamos todos os dias. Que eu e você possamos aprender, buscar no Senhor graça e força para vencermos o nosso inimigo. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por mais uma vez o Senhor ter nos ajudado, por meio da Tua palavra, a compreendermos melhor, ó Deus, de como age o nosso inimigo, a força, o poder que ele tem, que muitas das vezes, ó Deus, nos encurrala e nos deixa, ó Deus, muitas das vezes sem saída. E quando nós olhamos, ó Deus, para a força que há na lei do pecado, nós reconhecemos que nós não temos força suficiente para vencermos essa força que está operando, ó Deus, e que quer, muitas das vezes, sobressair no nosso coração, querendo dominar a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos dando graça e conhecimento cada vez mais. Que nós possamos, como novas criaturas, regeneradas pelo poder do Espírito Santo, lutar contra o pecado todos os dias que nos assedia, que tenta, ó Deus, nos persuadir por meio de ameaças e por meio de promessas, ó Deus, do desfrute de prazeres que são transitórios, mas que assim como Moisés, nós possamos, ó Deus, escolher o sofrimento contigo, ó Deus, sofrimento por Cristo, que nós possamos resistir ao pecado até o sangue, e que, se possível for, nós perdemos a nossa vida por amor a Ti e por obediência à Tua santa palavra, que nós possamos, ó Deus, sermos achados assim, fiéis até a morte. Cuida de nós e nos ajude, ó Deus, no decorrer dessa semana, na luta contra o nosso pior inimigo. Nos leve em paz para os nossos lares, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês. E até domingo, se assim o Senhor nos permitir.